e eu tenho com muita alegria o prazer de convidar para participar dos nossos trabalhos o Dr. Gustavo Ferreira de Souza, diretor municipal, secretário municipal de Saúde Pública, e o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Valdir Damasceno. Gustavo. Que essa mulher vá na unidade básica fazer esse exame, tá? Então, a proposta é, de fato, pegar esse 1/3 que não compareceu na unidade nos últimos 36 meses. Com relação à hipertensão e diabetes, o que o indicador fala? Que é fazer uma aferição. Então, nós estamos usando o quê? O momento da reunião do hiperdia que o médico faz na unidade. A doutora Rafaela, inclusive, está à frente disso, porque o médico, geralmente, na unidade básica, ele só vai lá e renova a receita e não fazia o acompanhamento. Então, a gente já instituiu na unidade que chegou o paciente para a renovação, ele vai ter que ser avaliado, fazer essa consulta para que ela conste no sistema. Então, isso foi uma das demandas que a gente colocou para os internatos, né, de medicina, para que eles façam isso com a gente, principalmente nesses dias do hiperdia, que trabalha a hipertensão e a diabetes. Então, a proposta é que a gente, nesse primeiro quadrimestre desse ano, na verdade, a gente já consiga avançar nesses indicadores, que são os que a gente não cumpriu no ano passado. Mais alguma pergunta? O indicador que a gente acompanha aqui é menor de 1 ano de idade, tá? Só para deixar isso claro. O que a gente percebeu? De fato, a pandemia, né, as fake news, isso, de fato, deu uma reduzida muito grande na questão da vacinação. Para além disso, o que nós descobrimos que a gente não estava conseguindo entender, porque no nosso sistema aparecia, mas não estava sendo contabilizado pelo Ministério da Saúde. Essas crianças que estavam sendo vacinadas na unidade básica ou em outro local, não estavam importando para o sistema. Então, hoje, o que a gente faz? Criança chega na unidade básica, o cartão de vacina dela é a primeira coisa que o agente pega, ou o nosso digitador, para poder conferir no sistema. Então, com isso, a gente conseguiu levantar bastante a vacinação. Se eu não me engano, estava em torno de 20%. No ano passado, a gente está chegando a 62%. Por causa da informação que não estava chegando. Isso foi um ponto. E, para além disso, o município agora adquiriu um vacimóvel, então nós vamos ter uma equipe nova só para vacinação. A gente está aguardando só a tramitação, de fato, da entrega do veículo. Ele já chegou em Barbacena, questão mais de emplacamento, e a empresa nos entregar o veículo. Nós vamos ter uma equipe para rodar a zona rural, em especial, os bairros mais remotos, para, de fato, chegar lá, localizou a criança que ela não tem a vacina, já aplicar naquele momento. Porque se deixar passar, a pessoa não volta, e é o que tem acontecido. Tá? Então, essas são as ações efetivas que o município está tomando hoje para alcançar esse indicador. Então, o Vacimóvel vai ser aí uma ferramenta de grande valia para nós. E para além da central de vacinas, né, que a gente já tem, o Vacimóvel, que vai atender toda a nossa população rural, a nossa proposta é de ampliar esse acesso à vacinação no nosso centro de especialidades. Né, Aniele? A gente está nessa construção, aproveitando o público que busca a especialidade lá no nosso SEM para atender também com a vacina. Na sala de pediatria, lá no SEM, a gente vai ter também um profissional aplicando a vacina em loco, né, com essas mães, com as crianças que chegam lá para o atendimento. Mais alguma pergunta, gente? Pode colocar em votação? Os conselheiros que aprovam o relatório permaneçam como estão. Todos aprovam? Unanimidade? Então, cadê essa? Simone, faz favor de constar aí. Unanimidade. Professora Maria, o senhor quer falar? Você quer mais alguma coisa? Tá. Então, o Conselho agradece a presença de vocês e estou passando, então, para o presidente da Câmara fazer o encerramento dessa prestação de contas. Muito obrigado.
Bem, eu quero, em nome do Poder Legislativo, agradecer aos senhores membros do Conselho, na pessoa do nosso querido Valdir Damasceno, um velho amigo, um velho lutador em todas as causas sociais de Barbacena. Na pessoa do Dr. Gustavo, cumprimentar todos os servidores da saúde, aliás, servidores que eu já conheço, que eu convivo no dia a dia, e cumprimentá-los por esta honrosa, mas difícil missão, que é cuidar da saúde dos barbacenenses e de toda a região. E pediria aqui que deixasse conosco a cópia de um relatório que amanhã, se os senhores vereadores desejarem, nós poderíamos fornecer, e também para um arquivo da Câmara. E vamos determinar que se faça em caráter de urgência a ata dessa sessão e, com muita alegria, encaminharemos ao senhor secretário para o devido arquivo que deverá ter que ser feito junto à Secretaria, junto à CESAP. Então, nós agradecemos a todos e desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado, gente. Preconiza a Lei 141 de 2012, os serviços que foram prestados à população de Barbacena, bem como também todos os recursos que foram aplicados durante esse período. Como é de praxe, a gente traz aqui os dados, né, da Secretaria de Saúde, bem como do Conselho Municipal de Saúde. Essa prestação de contas, ela é referente àquilo que nós planejamos no Plano Municipal de Saúde, que foi feito em conjunto com os membros do Conselho de Saúde e com a população. Então, o período referente a esse plano de saúde que nós estamos prestando conta é o plano vigente do período de 2022 a 2025 e que foi aprovado pelo Conselho. Então, a gente começa com relação às despesas e os recursos que foram aplicados, né, no período do terceiro quadrimestre. Eu vou passar a palavra para a diretora do Fundo Municipal de Saúde estar apresentando. Boa noite, senhor presidente, boa noite, secretário, presidente do Conselho, membros do Conselho, meus colegas da CESAP. Eu vou repassar aqui as fontes de financiamento dos recursos do SUS, a saúde tripartite, com as 3 esferas de repasses. A fonte de recurso próprio, a gente tinha uma previsão de arrecadar 42 milhões, e nós arrecadamos 45. Acho que eu não vou conseguir enxergar. Vou ter que ler daqui. A nossa previsão de arrecadar de recurso próprio do município, 42 milhões, nós arrecadamos 43 milhões. A fonte de agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias. A fonte específica, 1.604. A nossa previsão de arrecadar era 7.296.000, nós arrecadamos 7.549.000. A fonte 1.601, recursos de investimento do Fundo Nacional de Saúde. Nós tínhamos uma previsão de arrecadar 48.000, nós arrecadamos 109.000. A fonte 1.659, a gente só tinha apenas uma janela, que essa fonte é do Covid, de R$1.000, e nós arrecadamos 2.896, que esse valor é de devolução de convênios das entidades SEBANS e Santa Casa. A fonte do Estado, a gente tinha uma previsão de arrecadar 31 milhões, nós arrecadamos 54 milhões. A fonte de custeio do Ministério da Saúde, nós tínhamos uma previsão de arrecadar 100 milhões, nós arrecadamos 115 milhões. A Lei 173, Covid, nós tínhamos uma previsão de arrecadar 2.103, nós arrecadamos 2.074. O piso da enfermagem, nós não tínhamos previsão de arrecadar, porque foi um recurso novo, e nós arrecadamos 15 milhões. A fonte de emenda parlamentar federal, a gente não faz a previsão na proposta orçamentária, e nós arrecadamos do Ministério da Saúde 19.295.
Então, da nossa proposta orçamentária de 182 milhões, nós arrecadamos 255 milhões. Nós arrecadamos a mais 73 milhões de reais, um excesso de arrecadação de 73 milhões de reais. Despesas empenhadas. Recurso próprio. Nós estávamos com uma despesa fixada de 42 milhões, nós empenhamos 43 milhões. Agente comunitário de saúde e de endemias. Nós estávamos com uma despesa fixada de 2.296.000, nós empenhamos 2.473.000. A fonte 1.601, nós fixamos 48.000, empenhamos 1.009.000. Por quê? Porque tínhamos o superávit financeiro. A fonte de Covid, 1.659, nós fixamos 1.000 e empenhamos 1.413. A fonte 1.621 do Estado, nós fixamos uma despesa de 31 milhões e empenhamos 67 milhões. Essa possibilidade também por causa do superávit financeiro. A fonte 1.600, recurso de custeio do Fundo Nacional de Saúde. Nós fixamos 100 milhões e empenhamos 136 milhões. Esse 36 mil a mais também é o superávit financeiro. A fonte 1.707, a lei 173 do Covid, a gente não tinha previsão de despesa, nós esgotamos esse recurso em 2024 e nós fizemos um empenho de 6.220. De emenda parlamentar, nós empenhamos 18.346.000. E o piso da enfermagem, 16.266.000. Da despesa fixada de 182 milhões, nós empenhamos 291 milhões. Esses 109 milhões a mais só é possível considerando o superávit financeiro e o excesso de arrecadação que nós conseguimos. Despesas empenhadas por subfunção da funcional programática. Na subfunção 122, que é a administração geral, nós empenhamos 25 milhões. Na subfunção 301, que é a atenção primária, atenção básica. E aqui está todas as três fontes das três esferas, tanto recurso próprio, quanto recurso estadual, quanto recurso do Ministério da Saúde. Nós empenhamos 40.907.000. Na média e alta complexidade, que é o MAC, nós empenhamos 216 milhões. Suporte profilático e terapêutico, nós empenhamos 1.578.000. Esse aqui é específico de medicamentos. Na subfunção 304 da vigilância sanitária, nós empenhamos 706.000. E na vigilância epidemiológica, 6.194.000. Aplicação em ações e serviços de saúde. O município aplicou, em 2024, 15,43% em ações e serviços de saúde. Disponibilidade financeira, que encerrou em 31 de dezembro no Fundo Municipal de Saúde. Recurso próprio, nós encerramos com 2.454.000. O recurso do Ministério da Saúde, a fonte de custeio, 26.189.000. Na fonte 1.631, com o marcador 3110, que é específica de emenda parlamentar individual do Fundo Nacional de Saúde, 2.287.000. A fonte 1.600, com o marcador 3120, que é a emenda parlamentar da bancada de Minas Gerais, com 7.915.000. Com o recurso de investimento do Ministério da Saúde, 1.183.908, deixando claro que esse recurso, conforme a Lei 205, ele está sendo remanejado para a folha de pagamento, que ele foi transposto, foi autorizado para ser transposto, então ele está custeando a folha. Na fonte 1.605, que é o piso da enfermagem, nós encerramos com 517.000.
Com recurso do Estado, 1.621, nós encerramos com 46.373.000, deixando registrado que dentro desses 46 milhões, a gente tem recurso aqui de todas as políticas, tanto atenção primária, quanto vigilância, quanto gestão, quanto média e alta complexidade, inclusive as obras das unidades básicas de saúde, tem recurso de emenda parlamentar do Estado, tem recurso para comprar veículo, então está tudo incluso nesses 46 milhões. E 1.621.3210 é emenda parlamentar estadual também, que tem um marcador agora específico da emenda, que foi muito, para a gente, foi muito bom ter esse marcador separado, porque antes a gente tinha que esperar apurar o excesso no final do ano para poder passar para as entidades, e agora ficou mais fácil, né, da gente conseguir repassar para as entidades. Restos a pagar. Na fonte de recurso próprio, a gente encerra com 2.454.000, aqui a maior parte foi a folha de pagamento, né, de dezembro, que nós recebemos em janeiro, e mais alguns POA, né, o Plano Operativo dos Hospitais, a fonte 1.604, que é a folha dos agentes comunitários de saúde e de endemias, a fonte 1.605, que é a folha também dos servidores da vigilância epidemiológica, que foi transposta, então está sendo paga nessa fonte, a fonte 1.621, que é do Estado, 14.578, a fonte 1.600, 13 milhões em resta pagar, a maior parte aqui são os planos operativos assistenciais, 1.605 é o piso da enfermagem, 138.000 é a folha também dos servidores, 1.706 são emendas parlamentares também que passou, inscritos em resta pagar. Agora, essa planilha são as emendas parlamentares federais que o Fundo Municipal recebeu do Fundo Nacional de Saúde em 2024, que soma o total de 19.294. A maioria delas já vem com a sua entidade já definida e foram construídos convênios, que é geralmente ou Santa Casa, Sebans, Maip e APAI, ou para rede de atenção primária. Para a rede de atenção primária, o recurso ainda encontra-se no fundo. Algumas também, que é da média e alta complexidade, os recursos também estão no fundo. E outras já foram repassadas para as entidades, deixando claro que o ano passado, em março, o Ministério publicou uma portaria, a 3284, que a partir de agora os senadores têm 30 milhões de reais, né, para alocar no orçamento, enquanto os deputados têm 30 milhões para alocar no nosso orçamento e 50% vem para o orçamento da saúde. Então, isso para a gente é muito bom, que o recurso sempre vai chegar, é hora de pleitear novos recursos, né, para nas nossas ações de serviço de saúde. E ainda para o MAR, que está lá no artigo 11 dessa portaria, que 14% para quem tem o FAEC, ainda é mais um incremento de recurso que vem do MAC. A próxima são as emendas estaduais também, muitas resoluções, elas já vêm lá com o seu destino já, certo? Então, a maioria foi Santa Casa e Sebans. A gente tem ainda no fundo, na atenção especializada, 200 mil, tem 120 para atenção primária e uma de 180 para atenção especializada. Esses recursos ainda estão no fundo. As demais, que são Santa Casa e Sebans, já foram repassadas. Como o prazo das resoluções são de 3 anos, a gente conseguiu repassar. A entidade ainda estava com saldo, a gente ainda tinha saldo, conseguiu celebrar novo convênio, repassar o saldo, e a gente está fazendo o possível para poder não devolver o recurso, né? E a última são as emendas impositivas do orçamento municipal também.
E aí nós tivemos no ano passado 2.792.260,50 de emenda impositiva do orçamento municipal, que foi 22.050,23 para a UBS Santa Efigênia Senhora das Dores e UBS São Francisco, que nós otimizamos para aquisição de material elétrico, material hidráulico e material de construção. E compramos convênio, né, com as entidades Santa Casa, BANS, IMAIP, Núcleo do Câncer, a Sodibar e a PAI, e executamos 100% de todas essas emendas impositivas em 2024. Bom, durante esse período do terceiro quadrimestre de 2024, eu estive à frente do setor do CIMACRA, na Secretaria de Saúde, então eu vou estar apresentando aqui os resultados do Sistema Municipal de Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação. Conforme eu falei lá no início, os indicadores, as metas que a gente traz aqui no plano, eles foram confeccionados pelo Conselho no Plano Municipal de Saúde, e aqui a gente traz os resultados. O primeiro deles é com relação à qualificação e humanização do atendimento do serviço de atenção domiciliar no município. Então, a gente tem alguns indicadores aqui. O primeiro deles é com relação à manutenção da equipe mínima do Melhor em Casa, e tanto no terceiro quadrimestre de 2023 como de 2024, o município conseguiu manter 100% desse indicador. O segundo indicador, ele tem a relação de aumentar o índice de deshospitalização dos pacientes elegíveis para o programa Melhor em Casa. No terceiro quadrimestre de 2023, a gente teve um resultado de 74% de deshospitalização referente aos pacientes que eram elegíveis para o programa. Um resultado até satisfatório. Só que no terceiro quadrimestre de 2024, esse índice caiu para 48%. Por que isso aconteceu? A gente teve uma dificuldade nesse período de aquisição de alguns antibióticos que o Melhor em Casa demanda do Cisalve. Então, eles não conseguiram licitar a tempo, então, sem a medicação, o programa não consegue dar continuidade do tratamento do paciente em casa. Então, a gente teve esse problema aqui no terceiro trimestre. Diminuir o índice de readmissão dos pacientes para o programa Melhor em Casa. A gente teve um resultado de 23% no terceiro quadrimestre de 2023 e de 28% no terceiro quadrimestre de 2024. Então, também é um indicador que a gente não conseguiu abaixar esse índice. O segundo indicador, que é com relação à qualificação da equipe, né, a oferta de capacitações, treinamentos. Durante esse período não teve nenhum treinamento para a equipe Melhor em Casa. O próximo indicador é com relação à manutenção de um veículo para o programa, e isso foi mantido, eles têm um veículo exclusivo para o Melhor em Casa. E o último indicador aqui, ele tem uma relação com a falta que a gente teve do medicamento, o antibiótico e de outros que o Cisalve não conseguiu fornecer a tempo, por isso que a gente não conseguiu garantir 100% dos recursos para o funcionamento necessário do programa Melhor em Casa aqui no terceiro quadrimestre. O próximo indicador que está lá no nosso plano municipal tem relação a manter e ampliar os exames laboratoriais. Que tem uma relação muito àquilo que o município tem de demanda. Na verdade, se a gente não tiver demanda suficiente para aumentar a oferta desse exame, não necessariamente a gente vai ter um desempenho maior que o quadrimestre anterior. Mas o importante aqui é que a gente conseguiu atender a toda a demanda que foi direcionada para a Secretaria de Saúde e os pacientes tiveram acesso aos exames em tempo. No terceiro quadrimestre de 23, a gente tinha um volume represado de exames muito grande, então, por isso, o número de procedimentos realizados foi maior que o terceiro quadrimestre, mas não quer dizer aqui que o terceiro quadrimestre foi um terceiro quadrimestre ruim em 2024, porque a gente conseguiu atender todo mundo. A avaliação dos hospitais, a gente tem contratualizado no município hoje 5 hospitais, são os hospitais da FEMIG, o CHPB, o Hospital Regional, Santa Casa, Policlínica e o Hospital Ibiapaba. Esses hospitais, eles têm uma avaliação periódica, quadrimestral, onde até o Conselho Municipal de Saúde participa, e foram realizadas no terceiro quadrimestre de 2024 4 avaliações.
uma do Hospital Ibiapaba, primeiro quadrimestre, onde o hospital teve um desempenho de 100% das metas quantitativas e 97,5% das metas qualitativas. Foi avaliado também primeiro e segundo quadrimestre do Hospital Regional, e o hospital teve um desempenho no primeiro quadrimestre de 100% quantitativo e qualitativo, e no segundo quadrimestre de 97,5% quantitativo e 95% qualitativo. Foi avaliado também o Hospital Psiquiátrico, o CHPB, primeiro e segundo quadrimestre, e o hospital teve um desempenho de 97,5% quantitativo, 92,5% qualitativo no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, o desempenho foi de 100% quantitativo e 92,5% qualitativo. Aqui as internações realizadas por especialidade durante todo o quadrimestre de 2024, o terceiro quadrimestre, foram realizadas 4.289 internações, sendo dessas 4.000, 1.074 foram internações eletivas, a maior parte delas cirurgias, e 3.215 internações de urgência e emergência. Essas internações de urgências, elas foram feitas nas clínicas cirúrgicas, obstétricas, crônicas, psiquiátricas, pediátricas. Aqui a quantidade de internações realizadas por hospital. A gente consegue observar aqui no primeiro quadro que o Hospital Policlínica e o Hospital Ibiapaba foram os dois hospitais que mais realizaram cirurgias eletivas no período. A Policlínica com as cirurgias de média complexidade, o Hospital Ibiapaba com as cirurgias de alta complexidade, a maior parte delas cardíacas e oncológicas. E os demais hospitais, Santa Casa, Hospital Regional, o Hospital Ibiapaba também, foram os que mais realizaram as cirurgias de urgência, até pelo perfil assistencial que eles desempenham na rede. A produção ambulatorial do município no período de procedimentos diagnósticos foram aproximadamente 300 mil exames realizados, foram mais de 300 mil procedimentos clínicos realizados, aqui estão consultas, atendimentos e acompanhamentos, e a maior parte dos procedimentos registrados no período, que extrapolou 1 milhão, foram os procedimentos de medicamentos dispensados para toda a população. Aqui a nossa fila de espera, são muitos procedimentos, mas eu vou destacar aqui aqueles que mais têm um valor expressivo, e aí eu vou tentar justificar aqui a nossa dificuldade de ofertar mais desses procedimentos. Hoje, o nosso maior gargalo em consultas são as consultas com angiologista, neurologia, oftalmologia. Na verdade, a oftalmologia tem um maior número de consultas na fila, mas, na verdade, a gente não tem dificuldade de oferta. É porque, como a gente conseguiu implementar um serviço novo, com uma referência que está ofertando aproximadamente 1.000 procedimentos, 1.000 atendimentos mês, a procura também foi muito grande. Então, o serviço está sendo mais demandado, mas aqui o tempo de espera para consulta ele não é tão alto como nas outras, né? Falei neurologia, otorrino, essas são as que mais se destacam aqui. E com relação a procedimentos diagnósticos, hoje a nossa maior fila é de ultrassom, e existe uma dificuldade do município em contratar esse exame na rede. Na verdade, a rede prestadora de serviço de Barbacena ela não tem dado conta de atender a demanda que nós temos na secretaria, e aí nós estamos buscando alternativas para poder solucionar esse problema. Uma delas é a gente tentar levar o procedimento até a rede de atenção primária do município, para que os próprios médicos da atenção básica consigam resolver a demanda ali no posto de saúde mesmo, através de uma tecnologia nova. Nós estamos estudando isso na secretaria. E a outra forma de resolver é de ampliar na própria policlínica o número de procedimentos contratualizados. Para isso, a gente precisaria de mais equipamentos, estamos em vias de buscar recursos para isso, mas é uma situação que hoje ainda é um problema que precisa ser resolvido.
protocolo está sendo implementado. Na verdade, a gente deslocou, né, a médica mais experiente que a gente tem lá na Secretaria de Saúde, que é a doutora Rafaela. Ela nos auxiliou na confecção desses protocolos e ela está trabalhando na capacitação de todos os médicos para implementar, né, essa metodologia de trabalho. A nossa ideia com o protocolo é realmente dar mais autonomia para o médico da atenção primária resolver os problemas no próprio posto de saúde, sem ter a necessidade de encaminhar o paciente para a rede especializada, né? Otimizar os recursos que nós temos na própria atenção primária. Aqui é tudo consultas e procedimentos. Eu vou passar aqui porque são muitos. A nossa fila de espera atual de cirurgias eletivas, ela está em 1.089 procedimentos, mas aqui cabe destacar que nós conseguimos, nos últimos meses, realizar um quantitativo muito elevado de cirurgias. É realmente uma demanda que ficou reprimida durante um período todo de pandemia, que não foi realizado praticamente nenhum procedimento. Nós ficamos quase 2 anos sem fazer cirurgias no município e até hoje a gente colhe esse reflexo aí que teve da pandemia, né? Aqui o resultado do CISALV. O CISALV é um consórcio que nos auxilia lá no município com a oferta de alguns procedimentos estratégicos, procedimentos que às vezes nós não conseguimos contratar com a tabela do SUS que é praticada, e aí nós encaminhamos para o consórcio esses procedimentos. Foram realizados, né, no mês de setembro, 567 procedimentos de média complexidade, no mês de outubro, 1.010, novembro, 730, dezembro, 153 procedimentos. Na alta complexidade, no quadrimestre todo, foram realizados 112 procedimentos. Aqui nós buscamos usar esse recurso do consórcio para a resolutividade de casos mais complexos. Muitos casos de pacientes oncológicos que às vezes nos procuram com procedimentos que ainda nem são previstos na tabela do SUS, a gente usa o consórcio para comprar esse procedimento quando ele é disponibilizado no consórcio. Tratamento fora de domicílio, aqui são os pacientes que são encaminhados para Belo Horizonte, Juiz de Fora, normalmente são esses 2 municípios que mais nos atendem, foram encaminhados e realizados no período. Deixa eu ver aqui. 8.889 procedimentos em um quadrimestre para pacientes de Barbacena fora de domicílio. Aqui procedimentos clínicos, né? Procedimentos cirúrgicos, foram realizados 70 procedimentos cirúrgicos. A maior parte desses procedimentos cirúrgicos aqui são procedimentos ou de ortopedia de alta complexidade ou procedimentos de neurologia, que às vezes nós não conseguimos ofertar em Barbacena, nós mandamos para fora. E aí, por fim, as auditorias realizadas no quadrimestre. No mês de setembro, foram realizadas 6 auditorias. Dessas 6 auditorias, 2 foram feitas no IMAIP, uma na Santa Casa, 2 no Ibiapaba e uma no Hospital Regional. No mês de outubro, 4 auditorias foram realizadas, todas elas na Santa Casa. No mês de novembro, também 4 auditorias realizadas, uma no IMAIP, uma na Santa Casa, 2 no Hospital Ibiapaba. Na apresentação tem detalhado qual foi o objeto da auditoria. No arquivo que está aqui. E no mês de dezembro, 5 auditorias, 2 no Hospital Ibiapaba e 3 na Santa Casa. Eu vou passar agora para a Anielen, para ela falar da parte da atenção primária e as demais secretarias. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho da porta de entrada, né, que é a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde. Hoje, com o Previne Brasil, o ano passado estavam vigentes os 7 indicadores que a gente acompanha. Esse ano nós estamos aguardando a nota técnica do Estado, que vai dispor, né, são mais indicadores, estão voltando com alguns que já eram acompanhados antes pelo Estado. Dentro desses indicadores hoje, pode passar, Daniel, são 7 indicadores, né, os principais aí.
Gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal, a gente atingiu 46%, a meta é 45%, então nós cumprimos o indicador. Gestante com exames de sífilis e HIV, a meta é 60%, a gente cumpre o indicador também, 87% foi o nosso resultado. Gestantes com atendimento odontológico, que é aquela primeira consulta, nós cumprimos 79%, a meta é 60%, também atingimos o indicador. A coleta de citopatológico, 16% o nosso resultado, esse é um indicador que a gente não cumpriu ainda, 40% que é a meta, tá? Criança menor de 1 ano com esquema vacinal completo, a meta é 95%, já há muitos anos essa meta, a gente cumpriu 62%, desde a pandemia é uma dificuldade de fato, né, do retorno dessa criança para a unidade, para ser acompanhado. Hipertenso com consulta e pressão arterial aferida, a meta é 50%, assim como dos diabéticos, a gente cumpriu aí 9% no hipertenso e 7% no diabético. Pode passar. Se vocês verem aí uma evolução dos indicadores, né, olhando para o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Então, no início do ano, a gente começou com as consultas de pré-natal, a gente tinha 24%, então avançamos bem, né, quase 200% aí de cumprimento da meta. Com relação a sífilis e HIV, começamos com 49%, chegamos a 87% no final do ano. Saúde bucal, né, da gestante, que é a primeira consulta, começamos com 57%, chegamos a 79%. A cobertura citopatológica, começamos com 14%, estamos com 16%. Cobertura vacinal, final de 1 ano, começamos com 80%, caímos um pouquinho para 62%. Hipertensão, começamos com 10%, caímos para 9%, e a diabetes, começamos com 17%, caímos para 7%. Até fazendo uma justificativa, a gente está aí com um convênio com a Faculdade de Medicina, que é um internato rural. As 3 metas, inclusive, que a gente, né, colocou nesse convênio é justamente com relação à cobertura do citopatológico, hipertensão e diabetes, que são os 3 indicadores que os alunos da medicina vão estar acompanhando com a gente, junto com a agente comunitário de saúde, de fazer busca ativa, literalmente, desses usuários, né? Então, vão participar das reuniões de hiperdia que tem na unidade básica, para poder fazer a aferição de pressão, né? Vão acompanhar a questão das gestantes, principalmente nas primeiras 12 semanas, porque ela não chegou na unidade básica, e vão acompanhar essa mulher que não está fazendo o citopatológico. A regra do cito, para quem não conhece, a gente precisa pegar o número de mulheres na faixa etária de 24 a 69 anos do município, tá? A gente precisa fazer 1/3 dessas mulheres por ano. Então, nós temos que saber os nomes de cada uma. Quem que não fez o exame nos últimos 36 meses para poder fazer esse ano, tá? Então, essa é a nossa tarefa, o dever de casa desse ano, são os 3 indicadores. Com relação à vigilância epidemiológica, eu sempre falo nas reuniões aqui da Câmara que a vigilância é a nossa central de inteligência, né? Porque, de fato, é o que vai aferir para nós aí porque a população está adoecendo, se a gente está conseguindo acompanhar essas doenças, porque as pessoas estão morrendo. Então, dentro aí dos indicadores que a gente acompanha a cada quadrimestre, nós temos a investigação de óbitos maternos, tá? Nós não tivemos nenhum óbito materno no quadrimestre, então isso é um resultado de que a atenção primária funcionou bem no quadrimestre. Nós temos aí a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, que é de mulheres com 15 a 49 anos. Nós tivemos 10 óbitos nessa faixa etária, todos 10 foram investigados. Então, cumprimos 100% do indicador, porque houve a investigação, tá? Investigação dos óbitos infantis e fetais, tá? Nós temos que investigar e encerrar oportunamente 100% dos óbitos. Nós tivemos 6 óbitos, tá? Dos quais 4 foram investigados e 2 ainda estão no período oportuno para ser investigado. Então, nós não perdemos esse indicador, tá? A gente cumpriu ele, de fato, 100%, porque, na verdade, a gente tem que aguardar o prazo desses 2 que estão em investigação ainda. Monitorar e acompanhar os casos novos notificados no SINAM, referente à sífilis congênita, tá? Não tivemos nenhum caso de sífilis congênita no último quadrimestre. Monitorar os óbitos prematuros por doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu falo que aqui a gente pactua
número de morte, na verdade, né? São 380. A gente teve 48 óbitos no quadrimestre. E a gente tem mantido esse número, então, bem abaixo do que é pactuado. Tá? Realizar a vigilância e o monitoramento de surtos e eventos adversos. Tivemos um surto só de DTA do quadrimestre, foi devidamente investigado, então, cumprindo 100% da meta. Encerrar oportunamente doenças de notificação compulsória e imediata. Tá? Nós tivemos 17 doenças de notificação compulsória no último quadrimestre, as 17 foram encerradas oportunamente. Pode passar. Manter a incidência de AIDS em menores de 5 anos em 0, isso é um indicador que o município também vem cumprindo, não temos nenhuma criança, tá, com AIDS. Intensificar a testagem rápida. Esse indicador fala para a gente ampliar em 20%, a gente fizemos aí no último quadrimestre 1.547 testagens. Só não conseguimos aferir esse indicador porque a gente só computava o que tinha no CTA. Então, nós ampliamos, ano passado, esse acompanhamento para atenção primária. Então, com certeza, muito maior do que o que a gente tinha feito. Tá? Desenvolver ações de combate ao Aedes aegypti, são as arboviroses. Estamos, inclusive, aí no período, né, de combate mais intenso. Nós fizemos essa meta aqui, prever ações nas 25 escolas do município. No último quadrimestre, a gente trabalhou com 5 escolas, tá? Fazendo, assim, 62% da meta. Realizar a vigilância de casos graves notificados no município por animais peçonhentos. Não tivemos nenhum caso no período. Com relação à vigilância da qualidade da água, esse é um indicador que, quando a gente assumiu a gestão, era em torno de 14%, 15%, então, a gente atingiu aí 89,85%, cumprindo mais de 100% do indicador. Tá? E os ciclos de visitas, que é realizar no mínimo 4 ciclos de visita em 80% dos imóveis. Barbacena hoje tem 66.931 imóveis cadastrados, conseguimos fazer 2 ciclos em 51.679 imóveis, cumprindo, assim, metade do indicador, tá? 42%. Pode passar. Com relação à vigilância sanitária, terceiro quadrimestre, nós temos aí, de setembro a dezembro, foram 211 inspeções, liberamos 189 alvarás sanitários, e tivemos 52 denúncias. Importante das denúncias deixar claro que tudo que chega a gente apura. Então, 100% das denúncias são apuradas. Tá? Com relação às inspeções sanitárias, lembrando aí que os nossos estabelecimentos são divididos por níveis. Nível 1 de baixo risco, nível 2 de médio e nível 3 de alto risco. E os estabelecimentos de nível 3 têm que ser 100% inspecionados. Né? Nós temos uma dificuldade que grande no município, que a pessoa, quando quer abrir um estabelecimento de nível 3, ao invés de procurar sanitária, entrar com um projeto arquitetônico, aprovar para começar a trabalhar, ela faz o contrário. Ela começa a trabalhar antes de ter tudo aprovado. Né? É onde grande parte das nossas denúncias vem justamente dessa questão, porque a pessoa chega no estabelecimento, verifica que não tem alvará sanitário, faz a denúncia para nós. Tá? Então, dos estabelecimentos de nível 1, nós tivemos 13 inspeções, tá? Não é obrigatório, inclusive, eles são dispensados do alvará sanitário. Geralmente, as inspeções acontecem quando tem alguma denúncia. Os estabelecimentos de nível 2 foram 95, tá? O Estado mudou ano passado a resolução, então, grande parte dos estabelecimentos hoje se tornaram nível 2, por isso o número maior, e o nível 3 nós tivemos 100 inspeções, foram 100 estabelecimentos nesse quadrimestre inspecionados. Com relação às ações da vigilância, eu quero destacar aqui, né? Nós tivemos 34 novos cadastros no sistema, hoje o sistema todo é informatizado pelo Sinal, e eu falo que a preocupação nossa não é quem vai lá na vigilância, não, porque essa pessoa está preocupada. Né? A nossa preocupação é aquele que não procura a vigilância e começa a funcionar sem as devidas autorizações. Então, nós tivemos 34 novos cadastros,
Com relação à alimentação, né, o ramo de alimentação, foram 54 novos cadastros, então tem crescido bastante essas inspeções, né? Perdão, 5 novos cadastros, 54 inspeções só no ramo de alimentos, nesse quadrimestre, 2 inspeções em LPI, e 52 denúncias, todas avaliadas, tá? E 3 hospitais, né, dos 4 hospitais que nós temos aqui, 3 foram inspecionados no último quadrimestre, num total aí de 521 ações que a Vigilância Sanitária executou no último quadrimestre. Então, nós fechamos, né, a apresentação e a gente fica à disposição para alguma dúvida, alguma questão que a gente pode ainda esclarecer a mais.